E vem conferir quais são as 5 melhores continuações da Disney. E chegou nos cinemas no último final de semana o filme Moana 2. E eu saí do cinema pensando, quais serão que são as 5 melhores continuações da Disney e quais serão que são as 5 piores. Vale lembrar, quando lançou no começo do ano o filme Divertidamente 2, eu também trouxe um vídeo aqui pro canal falando quais eram as 5 melhores continuações da Pixar. Então agora com a Moana eu vou fazer as 5 melhores e as 5 piores continuações da Disney, começando com as melhores. Antes de começar realmente a lista, eu só queria fazer duas menções honrosas, as duas continuações da Disney que eu gosto, mas eu acredito que não valia a pena entrar na lista. A primeira seria Pateta 2, Radicalmente Pateta. Eu sei que as pessoas não consideram tanto Pateta um filme da Disney, mas é uma continuação que eu gosto. Gosto muito do primeiro filme, acho que ele continua muito bom até hoje, uma ótima animação, e o segundo se mantém muito bem, com uma boa história e divertida. Também vale lembrar que tem a série do Pateta antes disso. Pateta 2 ficou bem longe de entrar na lista, mas é uma continuação que eu gosto e valeria uma menção. A outra continuação que poderia estar na lista, até brigou até o final ali na minha cabeça se eu colocaria ou não, é Frozen 2. Frozen 2 ele tem momentos bons, que seria o momento do Christopher cantando, o momento do Olaf resumindo o primeiro filme, mas ainda faltou algo a mais pro filme, apesar da animação fantástica. Ele quase entrou na lista, mas infelizmente não entrou. E para terminar, eu só queria falar que essa lista é uma lista pessoal. Então a partir daí, em vez de você me xingar porque o seu filme não está na lista, eu prefiro que você comente aqui embaixo quais são as suas 5 melhores continuações da Disney. Deixando isso claro, vamos à lista. E começamos a lista com Aladdin e os 40 Ladrões. E olha a importância de reassistir os filmes antes de realmente criar uma lista como essa. Porque se eu não tivesse reassistido os filmes, com toda certeza Aladdin e os 40 Ladrões estaria numa posição muito melhor do que apenas quinto lugar. Porque eu gostava muito do Aladdin e os 40 Ladrões, foi um filme que eu assisti muitas vezes em VHS e depois reassisti em DVD. E ele é um filme que hoje eu não acho tão bom como eu achava antes. Mas mesmo assim, é um filme que eu continuo gostando. Pra quem não lembra, Aladdin saiu em 1992. E logo depois do seu sucesso, a Disney estava pensando em entrar no mercado de home video, que estava fazendo um grande sucesso e que estava fazendo com que desse muito lucro. Então logo depois, em 1994, a Disney veio com a continuação Aladdin e o Retorno de Jafar, que foi um grande fracasso. No mesmo ano, Aladdin ganhou uma série animada que foi pra TV. Aqui no Brasil eu lembro que ela passava até na Globo. E aí depois, em 96, eles resolveram, depois do fim da série, fazer mais um filme que é Aladdin e os 40 Ladrões. Bom, Aladdin e os 40 Ladrões ele tem uma história muito interessante, que é: vamos conhecer agora o pai do Aladdin, vamos conhecer os 40 Ladrões, e mais do que isso, vamos abordar mais o livro Mil e Uma Noites, que é o livro que é baseado o Aladdin. É um livro onde tem vários contos e os 40 Ladrões estão entre eles. Eu acho que esse filme continua tendo uma boa trilha sonora, algo que se mantém bem, porque tem boas músicas, não são excelentes, mas tem boas músicas, como principalmente a primeira, que envolve o Aladdin falando de como ele se sente sozinho, ou uma música dos ladrões. Não são músicas tão memoráveis, mas são boas músicas. E um outro ponto que eu acho que é muito importante é o Cassim. O Cassim é o pai do Aladdin, o líder dos 40 Ladrões. Ele é um excelente anti-herói, aquele cara que não dá pra confiar. E eu gosto muito do personagem, como ele é trabalhado, como ele é desenvolvido e como a história dele é encerrada nesse filme, até dando gancho para continuações que nunca aconteceram. Eu também gosto da animação em certos pontos, porque vale destacar, toda a continuação da Disney ela era feita direto para a TV. Então a partir daí a Disney não colocava tanto dinheiro nessas continuações. Então a animação não tinha tanto dinheiro para poder fazer tantos detalhes. Você também tinha o fator que os animadores não eram os melhores da Disney e o roteiro também sofria bastante, porque os roteiristas normalmente eram pessoas que tinham acabado de sair da faculdade de cinema. Então por isso que você sente isso muito precário. Tanto que o Aladdin e os 40 Ladrões, em animação, ele até que vai bem em certos pontos. E o Aladdin, o universo, dá um bom motivo para isso. Porque já que eles usam bastante a parte do deserto, né, uma parte mais do Oriente Médio, usam muito cores quentes. E essas cores quentes, principalmente quando tá à noite, ajuda muito a criar ótimas sequências de ação, como por exemplo o Aladdin contra o vilão principal. Então o filme ele tem esses momentos que ainda funcionam bem animados. Quando tá muito colorido, você consegue perceber que a animação tá um pouco bizarra,
a parte do corpo você vê que não tá numa proporção interessante, mas mesmo assim o filme ainda tem uma animação boa para um filme que foi pra TV. Tem boas músicas, tem um excelente anti-herói, que é um personagem que carrega o filme nas costas, com o Iago voltando a ser um bom protagonista, é um bom personagem de apoio. Você ainda tem um final que é muito legal, com uma mensagem forte de ganância, que funciona muito bem com o universo do Aladdin. O problema desse filme, que ele tá em quinto lugar, que faz eu não gostar mais tanto dele, são algumas escolhas narrativas. Esse filme, como eu falei, o roteirista acabou de sair do curso de cinema. Então a partir daí, quando você vê que o roteiro tem várias escolhas estranhas em relação ao gênio, em relação até à burrice de alguns personagens, muita conveniência de roteiro para o filme funcionar. Então cai muita qualidade. Quando você é pequeno você não repara nisso, mas aqui eu reparei muito mais. É um filme que ele continua divertido, continua valendo a pena, mas infelizmente a parte do roteiro acaba sim estragando muito o filme e ele fica em apenas quinto lugar dessa lista. E o quarto lugar dessa lista fica para A Pequena Sereia 2, O Retorno ao Mar. Bom, A Pequena Sereia é um filme muito importante da história da Disney, lançado em 1989. Ele é o filme que dá o pontapé inicial para a era chamada a Era do Renascimento da Disney. Ele é um filme muito importante, muito relevante, e a partir daí, obviamente, ele iria ganhar continuações. E em 1992, ele ganhou uma série animada que foi para a TV, que aqui passava no Disney Channel. A partir daí, nos anos 2000, ela ganhou esse filme chamado A Pequena Sereia, O Retorno ao Mar, e depois, em 2008, ele ganhou mais um filme chamado A Pequena Sereia 3, A História de Ariel. E bom, A Pequena Sereia 2, ela é um filme que eu também assisti muito quando eu era pequeno. Porque ele é um filme que passava muito na TV, também era muito fácil estar em VHS, e ele é um filme muito divertido até hoje. Eu até acho que o começo do filme e o final do filme são melhor do que o seu meio. Mas mesmo assim, eu ainda acho o filme muito divertido. Eu acho que ele é um filme que funciona bem até hoje em dia. Porque ele volta naquele problema que eu falei do Aladdin e os 40 Ladrões. Ele tem ideias boas, ele tem até potencial, mas a falta de dinheiro, a falta de roteiristas mais experientes, de animadores melhores, acaba fazendo com que esse filme vire talvez um pouco acima da média no máximo. Porque a ideia do filme inicial é muito boa. É a ideia de que passaram-se alguns anos e agora a Ariel e o Eric vão ter a sua primeira filha chamada Melody, e eles vão apresentar ela para o mar. No dia que vão apresentar ela para o mar, aparece uma bruxa do mar chamada Morgana, irmã da Úrsula, vilã do primeiro filme. A partir daí, para Melody não ter perigo de ficar no mar, resolvem deixar ela na terra e prender ela. A discussão desse filme, que é a ideia de o erro dos nossos pais agora repete nos filhos, é muito interessante. Porque se o Tritão tivesse conversado com a Ariel, ela talvez não tivesse tanta vontade de sair do mar. E se a Ariel conversasse com a Melody, ela entenderia e não fosse pro mar. Essa ideia de o erro dos nossos pais serem repetidos, o erro dos filhos que são repetidos pelo que os pais fizeram, é muito interessante. E o começo do filme mostra um potencial muito grande de mudar a perspectiva, colocar a Ariel no lugar do pai, como ela discute com o Eric, como esse universo é feito nessa primeira parte do filme, é muito interessante. Até o momento que ela quer voltar pro mar. E até essa metáfora é legal. A Ariel queria pernas para sair do mar, a Melody quer barbatanas para poder viver no mar, que é a ideia dela de mundo. Essa parte é muito legal. Inclusive, o filme começa com outro ponto muito interessante. A música desse filme são muito boas. Enquanto eu falei que a música do Aladdin ela tem uma ou outra boa, mas são funcionais, aqui as músicas são boas mesmo. Aqui você tem músicas que funcionam de verdade. A música da Melody eu gosto, que é a primeira música que a Ariel canta. A música que a Melody canta do mar é legal. A música final do Sebastião também é boa, então tem boas músicas, um filme divertido que funciona nesse ponto, a parte das músicas. Como eu falei, a ideia do filme é boa, e a discussão de discutir agora a Ariel na posição do seu pai poderia ser boa, mas aí entra a parte do filme na metade que faz ele não ser tão bom, que seria a parte onde o roteiro deveria desenvolver a Melody, desenvolver a Ariel, desenvolver a relação entre elas, desenvolver a principal crítica que o filme tem. Mas o roteiro não consegue fazer isso, porque os roteiristas não são tão inteligentes nesse ponto. Então não vira algo tão interessante. E também tem um problema igual do Aladdin de ter algumas desculpas que não funcionam tão bem, até algumas desculpas que criam uma incoerência com o primeiro filme. Mas até aí tudo bem. Eu acho a Morgana uma boa vilã, eu acho que ela acaba funcionando bem pro filme, apesar de ela ser uma cópia da Úrsula, também é legal, porque também brinca com a ideia do parentesco, que também volta com a Ariel. E aí no meio do filme entra um alívio cômico, que não é o melhor alívio cômico da Disney, mas funciona bem também, é funcional. A Melody é uma boa personagem, ela combina muito com a Ariel, o final do filme é legal também, a parte de sequência final de luta, e por isso eu gosto desse filme. Por isso eu considero que A Pequena Sereia 2, O Retorno ao Mar, é uma boa continuação. Porque apesar de não ser a melhor continuação de todas, ele é uma
uma continuação que ele respeita o primeiro filme, ele expande o universo e ele consegue trazer novos elementos interessantes, como uma boa trilha sonora em relação às músicas, bons personagens novos, que eu até assisti as sequências. Eu assisti Uma Pequena Sereia 3, envolvendo a Melody um pouco mais velha, com a Ariel dividindo o mar e a terra, seria interessante. Então por isso eu coloco ela na frente do Aladdin. O Aladdin é um filme legal de assistir, mas você vê defeitos. Aqui você vê defeitos, mas assim você consegue se divertir mais do que no Aladdin, e por isso que ele merece o quarto lugar dessa lista. E o terceiro lugar dessa lista fica para Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Bom, Bernardo e Bianca lançou em 1977 e era a aventura de dois ratinhos que iriam tentar salvar uma menina chamada Penny. O universo de Bernardo e Bianca sempre chamou muito a minha atenção. Gostava muito de como funcionavam os ratos de forma internacional, gostava muito de como funcionava a ideia de existir outro mecanismo de viagem, de transporte, também de armas. Tudo que envolve o universo de Bernardo e Bianca é muito interessante. E a Disney foi muito criativa sempre que envolveu isso. Só você ver as peripécias do ratinho detetive, que também era muito criativo em como ele envolvia o universo de Sherlock Holmes dentro dele. Aqui em Bernardo e Bianca isso funcionava muito bem. E eles ganharam uma continuação em 1990. E eu tenho até uma discussão e uma dúvida que eu acho que talvez Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus seja melhor que o primeiro filme. Ele é um filme que é até injusto com os outros, porque eu mencionei, os outros filmes da lista, eles são continuações que foram feitos direto para VHS. Esse não. Esse foi um filme lançado antes do VHS realmente ser o momento e a fama, como foi depois, durante os anos 90. Então esse filme foi uma continuação feita direto para cinema. E tudo que envolve esse filme é muito bonito. Eu entendo porque as pessoas na época do filme não gostaram tanto. Porque as pessoas que não gostaram são pessoas que estavam esperando a animação da Disney. E ele veio com uma proposta completamente diferente. Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus é completamente diferente do próprio filme antecessor. Porque o antecessor, ele era um filme que era musical, ele era muito colorido, apesar de ter uma cor mais preta, mais escura, como eles brincam com a ideia de contrastes escuros. Ele ainda era um filme mais divertido, alegre, uma aventura, cheio de animais. Aqui não, aqui é um filme mais sério, aqui é um filme mais sisudo, aqui parece ser um filme feito até um certo ponto para adulto. Não tem uma trilha sonora tão engraçada, não é tão divertido como poderia ser, apesar de ter alívio cômico, o vilão é muito mais brutal e muito mais maléfico, mas o filme para mim ganha por causa disso, porque é a Disney quebrando o padrão. A Disney nunca foi revolucionária por copiar o que ela mesma fez. A Disney sempre foi revolucionária por pegar histórias e saber contar elas de uma forma diferente. E é isso que Bernardo e Bianca. Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus tem, primeiro, uma excelente animação. A cena inicial da águia voando por toda aquela parte do deserto da Austrália é simplesmente lindo. E isso se mantém o filme inteiro. A animação é linda, tanto da parte da movimentação como das cores. Realmente é uma animação que todo mundo deveria assistir e não deveria pular, porque em questão de técnica, ela é maravilhosa. A trilha sonora também funciona bem. Não é tão marcante como muitos filmes da Disney, mas ela funciona bem. O Bernardo Bianca continua sendo carismático e os novos personagens são legais de se ver. O vilão é muito interessante. Ele é aquele vilão da Disney clássico. Aquele vilão que ele não vai ter preto no branco, não vai ter aquele, talvez, tons de cinza de talvez ele é vilão. Não, ele é um vilão. Ele é um caçador e o objetivo dele é caçar a última espécie da águia existente. É um vilão muito cruel e ainda por cima a mensagem ecológica desse filme é maravilhosa. Esse filme continua muito atual até hoje. Eu acho que as pessoas deveriam revisitar ele para ver, porque ele realmente é um filmaço da Disney. É um filme que ele é ótimo em quase tudo que faz. E como eu falei, pra mim, ele é até melhor que o primeiro, que já é um filme que eu gosto bastante. Eu sei que Bernardo e Bianca em si já é um filme que é um pouco esquecido pelo público, mas A Terra dos Cangurus realmente merece seu tempo. É um filme diferente da Disney, mas também é uma Disney muito mais corajosa, e por isso que merece o terceiro lugar dessa lista. E em segundo lugar dessa lista eu coloco o filme A Dama e o Vagabundo 2, As Aventuras de Banzé. Pra quem não lembra, em 1955 chegou nos cinemas um filme chamado A Dama e o Vagabundo. A Dama e o Vagabundo, que foi um filme que foi feito na era de ouro da Disney, tanto que ele foi supervisionado e feito pelo próprio Walt Disney. Logo depois disso, a Disney resolveu que iria entrar no mercado de quadrinhos. E ela entrou forte com os quadrinhos famosos do Tio Patinhas, do Pato Donald e também com a turma do Mickey Mouse. E nesse processo tentaram fazer mais alguns quadrinhos. E entre esses quadrinhos eles fizeram os quadrinhos do Banzé. Para quem não sabe, o Banzé
ele, antes de ganhar sua continuação no começo dos anos 2000, no filme A Dama e o Vagabundo 2, ele teve esses quadrinhos que contavam pequenas aventuras deles. Não eram nem quadrinhos, eram pequenas tirinhas, que eram engraçadas e divertidas. Então quando chegou nos anos 90 e a Disney queria ganhar lucro no VHS e queriam voltar com continuações do clássico, que era mais fácil de vender, o Banzé era uma boa figura. Porque seria uma continuação da Dama e o Vagabundo, que é um clássico, com um personagem muito conhecido de quem era dos anos 70 e 60. Então a partir daí chegaram com A Dama e o Vagabundo 2, As Aventuras de Banzé. E pra mim, ele é um filme que ele acerta muito no que ele tenta fazer. A Dama e o Vagabundo já começa acertando, porque ele é um filme que, diferente dos outros, que precisa de muita animação, por ser cachorro, a animação 3D, ela acaba não afetando tanto no filme como um todo. A animação não é melhor que a do primeiro, isso é óbvio, é uma animação 2D, é uma animação pintada, é uma animação incrível. Mas essa aqui, por ser cachorros, por ser um ambiente mais cidade, mais familiar, que precisa de menos coisa, a animação flui muito melhor do que os outros. Tirando o Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, que aí foi feito para cinema, a Aladdin precisa de muita animação, e isso acaba sendo prejudicado com o gênio, com o deserto, com tudo, e a Pequena Sereia com um mar que é muito difícil de ser animado. Então eles dois sofreram muito. A Dama e o Vagabundo sofre menos. Então a animação continua boa até hoje se assistir. Não é a melhor do mundo, porque é o 3D e é com menos orçamento, mas se você reparar, continua bem, continua fluida, não mudaram muito o visual dos personagens, algo que é muito bom para continuação. Eu gosto muito do visual dos novos personagens, tanto do Banzé, que é um mini vagabundo, como das suas 3 irmãs, que são pequenas damas. Então a partir daí funciona bem. É legal ver os personagens velhos de volta, como o Joca. Então a partir daí o filme consegue acertar nesse ponto. A animação, ela cria uma grande diferença do primeiro pro segundo, mas ela não cria aquela estranheza de que animação terrível. É uma animação até decente, com ótimos momentos, inclusive. Eu gosto muito da animação do flashback do vagabundo fugindo da carrocinha. Eu gosto muito da animação final, onde ele vai pro canil e ele parece um super-herói. É muito legal essa parte animada. Então a animação já mantém uma qualidade alta em relação ao que normalmente a Disney entregava para continuações diretas para DVD. Você ainda tem a história do pai e do filho, porque o Banzé quer conhecer as ruas, quer saber como é que é o mundo das ruas, e o vagabundo era o rei das ruas. Mas o Banzé não sabe disso, então ele escondeu o passado. E isso também é aquela ideia, de novo, do filho cometendo os erros do pai, que a Disney sempre trabalha, e é interessante como é colocado aqui. Porque, de novo, aqui combina bem, aqui é fácil de trabalhar, e é muito bem trabalhada essa ideia. A ideia do Banzé é sair da casa, depois dele sair da casa, ele ir vivendo aquele sonho e perceber que aquilo tudo é uma fantasia que ele criou na sua cabeça. A forma como eles trabalham a aventura do Banzé na rua, passando por dificuldades, me agrada muito. Eu gosto bastante dessa parte de como ele vai aprendendo pouco a pouco. E até a animação vai indo melhor aí. Então você tem uma boa mensagem, forte, que é bem trabalhada e que funciona bem para as crianças. Aquela ideia de, você acha que a vida dos seus pais são tão fácil? Talvez não seja tão fácil se estivesse na pele deles. Ou talvez você quer ser um grande adulto? Não é tão fácil assim quando você realmente vira adulto. Então isso é muito interessante, porque é uma mensagem forte, poderosa, mas muito bem trabalhada ao longo de todo o filme. Além do vagabundo ser um personagem muito carismático, o Banzé também, e os vilões também são. O Buster, até virar um vilão, é legal. Os cachorros do canil, da parte do lixão, são legal. E tem uma ótima introdução de uma personagem que é a Angel. A Angel é um ótimo personagem, tanto para dar uma lição moral pro Banzé, como quando eles se tornam um casal. E isso também funciona muito bem. É um casal muito bom, com personagens muito fortes, muito interessantes. O filme ainda é divertido, engraçado e funciona durante toda a sua duração. E ainda tem um fator que sempre vai destacar, a trilha sonora. Eu elogiei muito a trilha sonora dos Aladdin e também da Pequena Sereia. Esse aqui realmente é de um nível muito elevado. As músicas que aparecem aqui, elas funcionam tanto para contar a história, contar o sentimento do personagem, funcionando como um musical deveria ser, e mais do que isso, elas funcionam muito bem. A primeira música que o Banzé fala que ele quer ser livre, a música do lixão, a música romântica entre ele e a Angel, tudo funciona. Aí a música também da saudade entre eles é muito boa, então eu gosto muito. E a trilha também do filme incidental, que é a trilha instrumental, também funciona bem. Pra mim é uma ótima continuação da Disney entre o que ela apresenta. Não é o melhor filme do mundo, tem problemas, mas funciona bem, porque ele entrega tudo que normalmente você espera de um filme da Disney. Uma animação boa, que você tem um nível bom, você tem bons personagens que fazem com que você queira acompanhar um filme, uma boa trilha sonora e uma boa história com uma mensagem forte de fundo. E em primeiro lugar dessa lista, e não poderia ser diferente, fica para O Rei Leão 2, O Reino de Simba.
Bom, em 1994, a Disney lançava um dos seus maiores clássicos e o meu filme preferido do estúdio, chamado O Rei Leão. E com um filme que fez tanto sucesso, um filme que ganhou prêmios e mais do que isso, um filme que foi o mais assistido da história da Disney até chegar Frozen. Imagina, um filme que lançou em 1994, só foi passado em questão de pessoas assistindo quando chegou Frozen, que pra ter uma noção de quão grande é o Rei Leão. Depois, em 1995, eles resolveram lançar uma série animada focada no Timão e Pumba e as suas aventuras. Depois, em 1998, eles lançaram esse filme, que é O Rei Leão 2, O Reino de Simba. Depois, em 2004, eles lançaram o terceiro filme, que é O Rei Leão 3, ou 2.1, que seria aquele filme focado no Timão e Pumba reagindo ao primeiro filme. E depois, em 2016, eles lançaram mais uma série animada chamada A Guarda do Leão. E eles não fizeram tudo isso porque O Rei Leão é só uma franquia de muito sucesso. Não, é uma franquia que também tem muito a contar. É uma franquia que você consegue perceber que o universo em volta de Rei Leão é muito rico, muito vasto e que pode ser explorado. E é aí que eu começo o ponto de eu achar O Rei Leão 2, O Reino de Simba, a melhor continuação da Disney. Porque eu acredito que essa continuação, eles conseguiram entender todos os pontos para esse filme dar certo. Primeiro, seguir bem o universo de Rei Leão, que não seria só um filme caça-níquel, que é aquele filme que é feito para ganhar dinheiro. Não, esse é aquele filme que você vê que quem está por trás teve um pensamento de expandir o universo. Porque os outros filmes que eu mencionei aqui como continuação, você sente que tem um pouco aquela ideia de ir pro básico, vai ter um filho, o filho do personagem principal. Aqui em O Rei Leão 2, você vê que a Kiara, ela não está aqui simplesmente porque ela é filha do Simba. Não, ela realmente está aqui para ser uma boa protagonista. Uma protagonista forte, relevante e que também é muito bem feita, é muito bem desenvolvida ao longo do filme. E isso eu gosto bastante. Como você vê que a Kiara é uma boa nova protagonista, como ela não precisa do Simba em volta dela o tempo inteiro para simplesmente ela funcionar. Ela funciona sozinho. Então esse é o primeiro ponto positivo de O Rei Leão 2. Ele é um filme que funciona individualmente. Obviamente, você precisa ver o primeiro filme para entender as coisas desse segundo. Mas ele é um filme que, como filme, individualmente ele funciona. Ele funciona porque ele tem bons personagens, não só os antigos, como o próprio Simba, o Timão, o Pumba, o Zazu, mas mais do que isso, o Rafiki, que também está excelente nesse filme, mas os novos são muito bons, começando pela Kiara e também o Kovu. O Kovu é um excelente antagonista barra anti-herói que só está perdido naquela mistura de onde ela foi criada. Ainda por cima, Sina tem uma das grandes vilões da Disney, na minha opinião, que é a Zira, que também funciona muito bem no filme. A sua sede de ódio faz com que você facilmente entenda aquela personagem. Porque apesar dela ser uma vilã, apesar dela ser cruel, você entende aonde ela foi criada e como ela foi criada. E mais do que isso, o Nuka e a Vitani, que também são os seus filhos, você consegue perceber como que eles foram criados naquele lugar. Não é só um vilão genérico que era para parecer o Scar, que é o melhor vilão da Disney. Então a partir daí ela tem uma linguagem própria, ela é muito mais perversa que o Scar, ela é muito mais, ela não liga muito pro emocional. Então eu gosto muito da Zira, acho ela uma excelente personagem e mais do que isso, a dublagem dela é excelente. E eu gosto muito como eles dão alma pros exilados. Os exilados desse filme não são simplesmente leões do mal. Não, como eu falei, o Nuka e a Vitani, elas conseguem dar camadas para todo aquele universo e entender que até o lado deles, que é um lado errado, é errado pela forma como eles foram criados. Então eu acho que a parte do filme que mostra a mensagem, como ela funciona, e até uma discussão de será que as pessoas que nasceram num lugar ruim merecem crescer lá, sendo que elas não têm culpa de nada? Será que os erros do passado realmente deveriam afetar as pessoas de novas gerações? Gosto dessa discussão, gosto como ela é apresentada e gosto de como ela é desenvolvida como uma vilã excelente. Além disso, o filme tem o Kovu, que é um excelente personagem, e mais do que isso, ele e a Kiara são excelentes em tela. Eles têm uma química muito boa e mais do que isso, eles são muito divertidos de acompanhar. E a mudança do Kovu ao longo do filme, quanto mais próximo da Kiara ele fica, é muito interessante. E a Kiara, que sempre nasceu em berço de ouro, quando ela conhece o Kovu, a partir dela também tem mudanças. Então são personagens novos interessantes, com uma discussão por trás muito boa e muito relevante, e mais do que isso,
Esse filme, ele vai até para um ponto um pouco mais ousado, que é discutir um pouco o Simba. Porque quando você pensa num filme como Rei Leão 2, era fácil você colocar o Simba como rei e ele ser um rei. E você percebe como até algumas escolhas dele são duvidosas, com a Kiara e até com os exilados. Apesar de ele ter uma certa razão, isso é interessante. Então o filme sozinho funciona bem por todos esses elementos, pelos personagens, pela história, pela mensagem, por como eles são trabalhados. E mais do que isso, o filme, ele ainda trabalha aquele fator que eu falei de outros filmes, que seria o filho, ele repetindo os erros que o pai cometeu. E aqui ele repete alguns erros, até que ele cometia na infância com a Kiara. Isso é interessante porque de todos esses filmes, esse é o melhor trabalhado. Esse é o que tem o melhor desenvolvimento de personagem, esse é o que tem o melhor desenvolvimento de uma história, como ela é feita e como ela é desenvolvida. A animação, ela não é a melhor do mundo, mas ela também é funcional. Tem alguns momentos que ela é um pouco estranha, mas ela é boa num todo. Eu gosto de como eles dão cores para os exilados, em relação para do seu lugar onde eles vivem, mais deserto, com quase nenhuma comida, enquanto as terras do rei são muito mais verdes. Eu não gosto muito da escolha visual de animação em relação aos leões. Os leões maus são mais cinzas e os leões que estão do lado do Simba são mais amarelos, avermelhados. Isso eu não gosto, que é uma diferença que não precisava. Mas a animação é isso, como eu falei, o baixo orçamento faz isso acontecer. E além de tudo isso, a animação é boa, não é excelente, mas é boa. O filme tem uma excelente trilha sonora. Desde a música entre o Kovu e a Kiara, até a música Um de Nós, quando o Simba canta, a música inicial que existe no musical da Broadway foi passada pra cá, e ainda por cima você tem a música do Exílio, que é simplesmente maravilhosa. A forma como ela é conduzida, a forma como ela é feita, como mais do que um exílio, como se fosse praticamente uma execução, é excelente tudo que envolve essa parte do filme. Gosto da batalha final, acho que ela poderia ser mais envolvente, mas também funciona. Então, pra mim, por tudo isso, ela é a melhor continuação da Disney, por como ela trabalha todos os elementos, desde o elemento cômico é o elemento da história, com ótimos personagens que não depende dos antigos para poder viver. E tem mais um fator que eu gosto muito desse filme. Ele não é só um filme que está ali para ser um filme continuação de Rei Leão. Não, ele também consegue expandir de uma forma interessante esse universo. Por tudo isso que eu falei, ele se torna o melhor continuação da Disney. E que até hoje, revendo, ele continua sendo muito bom em tudo que faz. Talvez o único fator que eu acho que cai um pouco de qualidade ao longo dos anos é um pouco em algumas características da animação. Mas de resto, é um filme excelente e merece sim um primeiro lugar. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a melhor continuação da Disney para você? Qual é o seu top 5? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.